chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho da audiência. Já estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, também nas nossas plataformas digitais. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho. Recebendo ele que ex-deputado estadual, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro, aqui para conversar com a gente aqui no programa a partir de agora. Carlos Castellione, que alegria grande receber você aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem, Parraro. Tranquilo? Vamos falar tudo tranquilo. Bom dia para você, bom dia para os seus telespectadores e ouvintes da Mania, do GDS. Prazer estar voltando aqui para falar contigo. Vamos... Últimas horas do ano de 2023, acabando, né? 23. Isso. Né? 23 bom? Bom. Bom, né? Excelente. Graças a Deus. Deu uma saúde, descansada paz. também depois de 8 anos agora. Deu descansada, mas você assumiu a subsecretaria lá quando? Exatamente, no dia 5 de janeiro. Janeiro, então? Então assim, foi um ano muito interessante. Depois que eu terminei o mandato de prefeito em 2016, voltei para a gestão lá, a equipe do governador Casagrande. Então foi um ano maravilhoso. Eu, inclusive, fiz um balanço esses dias com a minha equipe. Assim, muita coisa boa nós realizamos lá na área do trabalho, do emprego. O Espírito Santo... Quero falar disso daqui a pouco. Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho uma preocupação que eu falo muito aqui no programa, que nós estamos falando, claro que o desemprego no país teve uma queda muito grande, né? A geração de emprego no país no último ano cresceu demais. Mas eu anuncio aqui o Estado ainda com muitas vagas de emprego e não preenchendo. Cachoeiro, sul do estado, através do Cine, também, um montão. Às vezes tem dia que eu chego aqui, tem 300 vagas de emprego no Cine. Aí não vamos falar disso já, mas só para saber o seguinte, como é que eu vou te tratar aqui, né? Como subsecretário, ex-prefeito ou pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro? Subsecretário. Subsecretário, que é a minha missão oficial hoje, né? A questão de... Sim. Ex-prefeito é uma história, tem um legado e a expectativa da pré-candidatura também ela é uma realidade, mas eu hoje quero estar aqui como subsecretário de Estado. Eu faço a pergunta por quê? Porque você está no governo de Casagrande, né? Está lá na subsecretaria. E aí não preciso dizer da relação sua com ele e dos dois partidos, Isso. né? Isso conta. Aí o partido tem o presidente da República, o partido tem 2 federais, o partido tem 1 senador. Isso pode não ser tudo para dizer, está credenciado por conta disso, mas é uma ajuda, né? Mas é uma força. Então, é uma ajuda importante, Parraro. Eu me lembro que quando eu vim aqui, acho que foi dia 20 de julho, a última vez que eu fui entrevistado por você, eu falava exatamente disso, né? Na minha expectativa com os resultados do governo do presidente Lula, que essa condição que nós participamos ativamente na luta pela eleição do governador Renato Casagrande, reeleição, e também do presidente Lula, era um caminho importante para a gente pensar num processo eleitoral de Cachoeiro em 2024. Então, assim, sim. Hoje eu celebro de fato, né, os avanços importantes desse primeiro ano do governo do presidente Lula. Você vê que todos os programas foram retomados, o Minha Casa Minha Vida, mais médicos, chegaram médicos novos aqui, mais médicos em Cachoeiro de novo. Então, assim, o Bolsa Família reorganizado, reestruturado, previsão de investimento, o PAC, né, o PAC prevendo aí, inclusive, uma obra que ontem eu falei com o governador, importantíssima, que é a conclusão daquele contorno da 482, para a gente, né, de fato, criar um novo polo de desenvolvimento para Cachoeiro, mais próximo da BR-101. Então, assim, eu estou muito feliz com os resultados que a gente alcançou no Brasil, na economia especialmente, né? Muita coisa interessante, os empregos aumentaram, depois nós vamos tratar dessa questão do emprego. O país, de fato, sob a liderança também do ministro Haddad, né, que tem sido muito cuidadoso com essa questão da economia, a aprovação da reforma tributária, um marco para o Brasil. O Haddad talvez seja a grande surpresa no governo Lula? Por conta do mercado que
lá no começo tinha uma desconfiança. Sim, tinha uma desconfiança, né? Dizia que ele não era economista, não sei exatamente, o quê, não tal, não entendia nada. E aí perdemos Paulo Guedes, que é maravilhoso, entrou Haddad, que sabe. Teve muitos comentários aí. O mercado falou isso. Sim, o mercado reagiu negativamente. Hoje, você vê, falando do mercado, nós estamos falando, né, da Bolsa de Valores e tal, você vê que a Bolsa de Valores hoje está batendo recordes no Brasil, mesmo diante dessa crise mundial que nós estamos vivendo. Então, acho que o grande destaque desse primeiro ano do governo do presidente Lula, além dos projetos, né, dos programas sociais que ele reimplantou, de fato, a atuação do ministro Haddad e de sua equipe, que estão muito dedicados em reorganizar a economia. Reorganizando a economia, Parraro, com certeza os empregos voltam, o salário melhora, as oportunidades aumentam, os preços já baixaram. A economia que vai resolver no supermercado, né? E nas bombas de combustível. Tem um amigo, Carlos Alberto Desi, que fala assim, rapaz, se a economia vai bem, esquece. O resto caminha. O resto caminha. E o governo tem uma determinação muito forte, né, de cuidar das pessoas que mais precisam, oferecendo os programas de transferência de renda, Bolsa Família, mas também investindo muito na questão do emprego. O PAC agora, que vai entrar, né, num ritmo muito maior em 2024, ele tem a expectativa de criar, já no primeiro ano, mais 2 milhões de empregos. Esse ano nós estamos fechando o ano vamos fechar com próximo de 2 milhões de novos empregos, e no ano que vem só o PAC gerará mais 2 milhões de empregos. Eu não lembro se nós conversamos sobre isso no ar, ou se foi fora do ar, quando você falava disso aqui, fala, olha, se o governo Lula for bem, aí eu posso pensar em ser candidato aqui. Se for mal, esquece. Porque aí não tem jeito. Eu não sei nem se foi no ar, se foi fora do ar. Sei que nós conversamos sobre isso. Sim. E aí hoje, que avaliação você faz então, diante de tudo que você está falando aqui? Então, a avaliação é muito positiva do governo do presidente Lula e também do terceiro mandato do governador Renato Casagrande. Né? E se eu olhar para Cachoeiro, falando do governador Renato Casagrande, ele faz um grande mandato. Nós temos um estado super organizado em todos os aspectos. Parraro, eu estou lá dentro da equipe do governador, assim, é uma equipe de craque. Para mim é um prazer estar naquela equipe, porque eu estou inclusive fazendo uma reciclagem profunda, porque uma coisa é quando eu era prefeito, há 7 anos atrás, era diferente. Você vê hoje a questão de planejamento, sabe, estratégia de investimento, poxa, é muito maravilhoso. Então, assim, e o que ele está fazendo aqui para Cachoeiro também, é muito interessante, os investimentos todos que estão acontecendo aqui. Muitos investimentos chegando aqui por conta do governo do Estado, a relação do prefeito, que é do mesmo partido que o governador, e é isso que realmente traz esses investimentos. Com certeza. E assim, Cachoeiro é um município que tem uma baixa capacidade de investimento com recurso próprio. Então, assim, precisa de fato que os governos olhem para cá. Então, eu disse na última entrevista e vou repetir aqui. Então, concluindo esse primeiro ano do terceiro mandato do Casagrande e do primeiro ano do terceiro mandato do Lula, eu digo o seguinte, a gente sai em final de 2023 com muita força e com muito desejo e de fato de colocar a nossa pré-candidatura aqui em Cachoeiro. Mudou do Lula do primeiro mandato, primeiro e segundo mandato dele, aqueles 8 anos lá, para esse governo de agora? O que mudou na sua avaliação? Olha, eu acho que o Lula está muito mais determinado de fazer com que o povo brasileiro que não tinha acesso às políticas públicas, naquele período que ficou aí nessa transição, impeachment da Dilma até esse último governo, recolocar esse povo. E a condição que o Lula volta a governar, depois de um período de prisão, do impeachment da Dilma, ele está, eu diria assim, de faca nos dentes, sabe? Sangue nos olhos, e querendo mesmo e fazendo, a demonstração está clara nesse primeiro ano de mandato, de que ele quer, lógico, cuidar da economia, mas ele quer, acima de tudo, fazer a distribuição de renda para aqueles que mais precisam. E está claro isso no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, nos investimentos do PAC. Cara, tudo retornou, na educação, na saúde, tudo existia uma preocupação nesse governo do Lula, porque ele não tem aquela turma, aquelas cabeças pensantes lá, Zé Disseu e tal, aquela turma lá, e que isso faria falta, mas parece que não, né? Não, hoje eu vejo que o Lula toma conta disso, assim, pessoalmente. Ele deve estar trabalhando muito, sabe? Sim. Muito mais do que trabalhou
nos outros mandatos, mas ele hoje toma conta disso com muita dedicação. Você vê que nessa relação difícil com o Congresso Nacional... Pois é, que todo mundo... É uma outra coisa, que é outra questão que os especialistas falavam, olha, é diferente, agora a relação com o Congresso é diferente do que foi lá atrás e tal. É muito diferente, porque o povo brasileiro elegeu o Lula numa votação muito apertada e elegeu, assim, 2/3 do Congresso de deputados e senadores que não tem nenhum vínculo, assim, de projeto, é de uma outra linha, a linha do ex-presidente. Assim, mas o Lula, com a sua habilidade, negociando, conversando, dialogando, evidentemente cedendo algumas coisas, né? Essa questão do orçamento, mas lutando para que o PAC funcione, para que a geração de emprego funcione. E isso deu certo em 2023 e vai continuar dando certo em 2024. E Lula hoje não é uma liderança só nacional, né? Ele é uma liderança, a relação internacional é muito boa, né? Muito boa, né? Especialmente assim, com o mundo inteiro. Você vê que ele dedicou o ano todo trabalhando muito para que as relações internacionais fossem consolidadas. Hoje o Brasil, de fato, voltou à cena mundial, tem respeito e isso atrai investimento. Você vê que nesse ano o Brasil fez já fechou esse balanço antes de terminar o ano, mas é o ano recorde de investimento externo aqui no nosso país. A gente, voltando a falar aqui um pouquinho do governo do Renato, o Renato, tem muita gente que não concorda, às vezes por um alinhamento político e tal, mas o Renato, por tudo que vem fazendo, se não acontecer nada de errado aí, ele entra para a história do Estado, talvez como... Eu não gosto de falar isso não, mas talvez como o melhor governador, melhor governo da história desse Estado, né? Quem manteve isso durante muito tempo foi Camata, lá atrás e tal, e agora o Artung fez um grande governo também, mas agora o Renato faz um negócio diferente, né? Completamente diferente, eu não tenho dúvida de que esse é um momento assim. O Espírito Santo vem vivenciando, né, governos seguidos de reorganização. Eu fui deputado a primeira vez em 2003 e lá a gente já começou aquele processo, né? Todo mundo lembra aqui, os mais jovens não se lembram, mas aquele processo que vivíamos na Assembleia Legislativa, tudo que foi rompido. A partir dali, o governo estadual vem nessa guinada e o governador Casagrande hoje, no seu 3º mandato, dá de fato uma demonstração começou fantástica lá no Artung, de investimento. Né? Final de semana eu estava conversando com um grupo lá e as pessoas falando, porque o governo do Estado atrasava pagamento antigamente, a gente aí estava um funcionário lá, policial, falou, rapaz, a gente tinha que pegar dinheiro emprestado no Baneste, rotativo, tem que pegar para pagar com o nosso... contar com os nossos salários lá quando saía. Isso, aí e o Artung resolveu. Aí tinha uma petista do lado que falou assim, não. Foi o Artung não, foi o Lula que fez aquele adiantamento lá adiantamento de royalties de petróleo. Não foi isso? Exatamente. Então, assim, o presidente Lula tem uma parcela muito significativa nesse processo. A partir daquele momento foi a retomada, aqui do Estado. E hoje o Espírito Santo é um Estado, assim, que está nadando de braçada no Brasil inteiro, referência em gestão, referência em planejamento, referência em monitoramento de dados, sabe, Parrado? Estou muito impressionado com... Posição da educação também. Posição da educação, né? A saúde ainda tem alguns ajustes a fazer, sempre tem, né? Nós temos um desafio dessa questão das especialidades, das consultas especializadas, cirurgias. Sim. Mas, assim, se a gente olhar aqui para Cachoeiro, olha o tanto de investimento que foi feito aqui, né? Na Santa Casa, no Evangélico, e a abertura do hospital daqui da Banca. O Eliseu, que é o presidente do Conselho do Evangélico, que esteve aqui sendo entrevistado por mim na semana passada, e ele falava disso, a importância do investimento do governo do Estado, não só no Evangelho, mas infantil, Santa Casa, nos filantrópicos. Exatamente. Senão não estaria sobre sabe que hoje os filantrópicos dizem o seguinte, nós hoje temos uma previsão, na data certa sai o valor, né? É tudo contratualizado, cada hospital cumpre a sua tarefa nas referências específicas, em cirurgia, em outros tratamentos. Olha o exemplo do Hospital Evangélico, que é fantástico, a questão do tratamento do câncer. Então, assim, está investindo... Deixa eu puxar o intervalo comercial e volto para a gente falar, então, da subsecretaria, falar de emprego, de geração de emprego, falar disso depois do intervalo comercial. Já voltamos. Segura aí. Vamos lá.
Seguindo aqui com o nosso programa, através da nossa Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Nós vamos seguindo com você aqui. Hoje o nosso entrevistado é Carlos Castiglione. Vamos falar de geração de emprego. O que a sua pasta vem trabalhando no sentido de oferecer esse campo aí de geração de emprego, Castiglione? Lembra que você começou o programa falando do seu sofrimento aqui no anúncio das vagas? Uhum. Então, a minha pasta cuida da rede Cine estadual. Todos os cines são sobre a nossa responsabilidade. Cada cine a gente tem um gestor. Aqui em Cachoeiro tem o Hugo, que coordena o Cine de Cachoeiro. E a rede Cine consta de 10 cines espalhados pelo estado afora. Aqui em Marataízes nós temos um cine novinho e Anchieta, aqui na região sul do Espírito Santo. Então, assim, nós cuidamos do cine, exatamente dessa questão da captação da vaga, da oferta e do encaminhamento do trabalhador, e vivenciamos isso que você vive aqui anunciando as vagas também todos os dias, porque o que a gente tem é um volume de vagas além da demanda de trabalhadores desempregados. Nosso cadastro do Cine precisa ser assim, ampliado. Para isso nós precisamos que os trabalhadores procurem o Cine para fazer o seu cadastro, porque vaga tem para todos os jeitos. E é muito interessante, Parraro, entender o seguinte: nos últimos tempos, nesse ano especialmente, começou a aparecer uma característica de vaga assim, de pessoas que não exige, por exemplo, formação de ensino fundamental, não exige experiência profissional. Então tem vagas para todo mundo que queira trabalhar de carteira assinada. Eu sempre falo isso, como na minha função de subsecretário, que é muito importante as pessoas entenderem que precisa trabalhar de carteira assinada. Né? Tem a questão do MEI, não sei o quê, mas o MEI, ele não dá as garantias que o trabalhador precisa. Por exemplo, se ficar doente, se sofrer um acidente de trabalho, você tem a garantia do seu salário através do INSS. Então é muito importante formalizar. Você vê que nós ampliamos agora esse ano no Brasil para quase 2 milhões de emprego. No Espírito Santo, nós já temos um indicador muito melhor do que o Brasil. No Brasil, estamos em torno de 7,6% da população economicamente ativa desempregada, mas no Espírito Santo sai hoje o dado do CAGED de novembro, nós estamos esperando menos de 6%. Quer dizer, uma situação melhor que comparado com o nível muito nacional. Melhor comparado a nível nacional. Nós estamos em emprego pleno. Então, mas ainda assim tem muita coisa. E a outra questão que eu cuido lá na subsecretaria é da qualificação profissional. Junto com o programa do meu colega lá na outra secretaria, o Bruno Lamas, nós temos o Qualificar ES, que é um grande programa de qualificação profissional do governo do Estado do Espírito Santo, e nós estamos lá na CETADES trabalhando um programa de qualificação profissional para a gente qualificar para a indústria de base. Eu quero no ano que vem desenvolver preparei esse ano, vou colocar as vagas à disposição no início do ano que vem, para a gente formar pedreiro, carpinteiro, soldador, sabe? Essa mão de obra muito necessária que nós, infelizmente, não temos pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Se você olhar ali... E principalmente, para chegar esse profissional, esse jovem que não está indo para essa área. Não é? Esse é o outro grande desafio. Colocar a juventude no mercado de trabalho. A nossa juventude hoje ela está muito focada nessa questão das redes sociais. Sim. Então, mas assim, a gente precisa entender que essas profissões mais primárias, elas são necessárias para o funcionamento do país. Imagina agora, a obra do PAC. Olha como é que isso vai aumentar. O presidente Lula acabou de anunciar aqui um novo empreendimento com 400 moradias em Cachoeiro, né, do PAC. Olha quanto que nós vamos precisar disso. Então, assim, muitas coisas vão acontecer. Precisa de pedreiro, de carpinteiro, de eletricista, soldador, eletricista. Né? Essas profissões que a gente precisa qualificar. Então, eu estou focado nesse processo. Organizar e administrar a rede Cine, captando vagas e encaminhando pessoas para essas vagas, para que elas sejam formalizadas e tenham a carteira assinada, e organizando um grande programa de qualificação profissional para a indústria de base. Dá para identificar por que tem tantas vagas e não consegue ser preenchido? Isso me deixa incomodado demais, porque eu leio aqui, como é que pode, gente? 300 vagas de emprego aqui no Cine Cachoeiro e a gente não consegue preencher.
Consegue identificar por que isso acontece? Consigo. A primeira coisa é que o Cine, ao longo dos últimos anos, ele perdeu credibilidade. Por exemplo, o Ministério do Trabalho acabou. O Cine perdeu credibilidade. As pessoas não têm mais a referência do Cine. Eu não vou no Cine porque o Cine só me dá uma carta e não empregam nada. Mas nós já conseguimos recuperar o Cine do Espírito Santo, o Ministério do Trabalho voltou a atuar fortemente, a gente conseguiu recuperar. Hoje o Cine está recuperando sua credibilidade. Você percebeu, tem uma ideia, a gente ampliou em torno de 50% a efetivação das cartas que nós encaminhamos no ano de 2023. A outra questão, acho que as pessoas nem sabem onde é o Cine de Cachoeiro, mas fica ali na Costa Pereira, perto da Catedral. Número 100, eu tenho decorado, assim, eu falo disso todo fica dia. Assim. A outra questão é a falta de qualificação, Parraro. As pessoas não estão sendo qualificadas. Você vê que o Senai, por exemplo, oferece vagas de qualificação gratuita e eles têm dificuldade de colocar essas pessoas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos organizando o programa, nós vamos pegar essa demanda dentro do CRAS, porque lá tem as famílias que recebem o Bolsa Família, o Bolsa Capixaba, a transferência de renda, mas elas precisam entender que aquilo ali tem que ser transitório. Ele precisa ser transitório, então nós vamos buscar essa mão de obra para qualificar dentre aquelas famílias que estão recebendo o Bolsa Família e o Bolsa Capixaba. Pois é, esse Bolsa Família ele precisa ser repensado ou não? Eu digo isso pelo seguinte, eu fui num amigo que ele precisava de uma pessoa para trabalhar. Ele anunciou e uma mulher foi lá para trabalhar. E ele falou quanto é o salário, R$1.500 era o salário que ele pagava. Ela olhou e falou, olha, eu tenho Bolsa Família, aí eu tenho mais um filho que ganha não sei quanto, tem mais outro que não sei quanto, mas não sei quanto, eu chego quase isso. Se eu ficar em casa, eu vou ganhar R$1.200 por mês. Então, para 1.500, eu vou gastar com passagem e tal, vou ter que alguém para cuidar da minha casa. Como é que você avalia isso? Então, o novo Bolsa Família, reestruturado pelo presidente Lula e do ministro Wellington Dias, ele mudou isso, Parraro. As pessoas não sabem disso. Hoje, se você formalizar um vínculo de emprego de qualquer um, que seja um membro da família, você não perde o Bolsa Família. Você continua filiado a ele e qualquer situação que você tiver que baixe do valor combinado do Bolsa Família, a pessoa volta automaticamente. Ninguém perde mais o Bolsa Família, sabe? As pessoas podem ter sua carteira formalizada, elas vão continuar recebendo e se ela receber menos do que que ela recebia no Bolsa Família, essa renda será complementada. Esse Bolsa Família, ele chega somente para quem realmente precisa? Sim, agora sim. Só para quem realmente precisa. Tanto que eu tenho ouvido reclamações de pessoas que recebiam o Auxílio Brasil e que agora não recebem mais. Então, o Bolsa Família é para famílias que têm filhos menores, crianças estudando. E voltou novamente o critério. Para receber o Bolsa Família, precisa estar matriculado e precisa estar com a carteira de vacinação em dia. Então, o Bolsa Família hoje não é mais simplesmente um programa de transferência de renda. É também um programa de transferência de renda, mas tem umas condicionantes. E outro detalhe, eu participei recentemente com o ministro Wellington Dias, as empresas estão colocando, assinando um termo de compromisso com o Ministério para colocar pessoas que recebem Bolsa Família para formalizar e trabalhar. Tem uma rede de supermercado em Vitória que está fazendo isso. E assim, isso é muito legal, porque o Bolsa Família passa a ser um programa de ancorar e de garantir a renda mínima, mas ele criou as condições para que as pessoas que queiram formalizar o seu emprego, trabalhar, vá para o mercado produzir e com a garantia de que o Bolsa Família, ele se perdeu o emprego, ele retoma automaticamente. Então, na sua avaliação, essa questão de não preenchimento dessas vagas através do Cine, nada tem a ver com a questão do Bolsa Família, que as pessoas tanto falam, tem muita gente recebendo família, não quer trabalhar por isso, nada tem a ver. Olha, Parraro, pessoas em idade e em condição de produzir. Eu não digo que nada tem a ver, porque é do coração das pessoas. Então, assim, tem gente que de fato faz essa leitura que você faz. Mas tem que pensar que o Bolsa Família, ele não dá garantia... Não é só questionamento, sim, não é o Bolsa Família não dá garantia para o seu futuro, por exemplo. O Bolsa Família, você não tem previdência, você não tem garantia de aposentadoria ali na frente, não tem a garantia de que se você ficar doente, você vai ter, não tem a garantia de que se a mulher ficar grávida, você terá o auxílio natalidade, sabe? Então, assim, é preciso fazer a comparação.
E tem uma situação. E o cidadão, se ele tem essa possibilidade, está em condição de produzir, precisa trabalhar. Ganhar o seu salário de maneira... É esse o foco do nosso trabalho aqui no Espírito Santo e é também do Ministério do Desenvolvimento Social. Nós queremos que as pessoas que estão recebendo a Bolsa Família saibam que ela pode ter uma oportunidade, pode se qualificar para acessar uma vaga de trabalho formal. E aí a sua pasta lá vai oferecer, a partir do ano que vem, formação, qualificar essas pessoas. Qualificar essas pessoas, cursos... Está dentro do programa Qualificar? Qualificar ES, dentro do Qualificar ES. Será uma perninha do Qualificar ES, o Qualificar Indústria de Base, que é uma parceria, inclusive, com o setor industrial, através do Senai, para a gente oferecer vagas mesmo focadas nessa perspectiva. O Espírito Santo hoje já vive um emblemático problema com a mão de obra. As grandes construtoras estão buscando mão de obra qualificada. Estão adiando investimento porque elas têm que avançar com um para poder começar o outro. Porque a gente fala aqui, nós já falamos aqui no começo, a economia vai crescer, o país vai crescer, o Estado está crescendo. Se você não tem mão de obra, esquece isso, não vai crescer. Exatamente. Exatamente. Tem que ter mão de obra. Mão de obra impede o desenvolvimento. Então a gente e aí o que falta? Você fala aqui que oferece vaga de qualificação através do Senai, né? Isso. E que não consegue preencher. E falta o quê? Falta uma comunicação? Falta... comunicação, porque recuperação... nós estamos falando de um trabalho de convencimento mesmo do cidadão. Convencimento, credibilidade do Cine... que as pessoas busquem de fato para poder elas terem acesso a essa vaga, ser encaminhada. Nós estamos ajustando também o processo, porque a pessoa às vezes pega a carta no Cine e a empresa ela acaba não atendendo adequadamente. Então tem um diálogo também com o setor produtivo para que tem isso também, esse trabalhador seja de fato entrevistado, sabe, que vá para o cadastro daquela empresa, que seja chamado quando for necessário. Tem isso. O cidadão vai lá no Cine faz um encaminhamento. O camarada chega lá na empresa que o Cine encaminhou e o cidadão sequer está lá para receber, para fazer a entrevista. Exatamente. E aí o camarada vai perdendo a confiança. Isso é que eu chamo de credibilidade. Recuperar a credibilidade significa exatamente isso. A gente tem que fazer essa ponte inteira. O atendimento do Cine e o encaminhamento, mas a empresa que coloca a vaga no Cine precisa também se comprometer com o processo. E é importante, inclusive, lembrar que esse é um trabalho que é principalmente importante para o empresário, porque a gente precisa pensar em mão de obra, meu amigo. E se você começa a descredibilizar o Cine, começa a descredibilizar essa relação, a mão de obra vai faltar, não é para o Cine, a mão de obra vai faltar lá na ponta, lá no empresário. É o empresário, para o investidor, exatamente. Então, assim, precisa ter esse nível de consciência. E aí nós estamos trabalhando exatamente isso, dialogando muito com as entidades para que elas possam ser parceiras nossas no processo de recuperação da credibilidade do Cine. Para você, um 2024 especial. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Bom demais conversar com você. Valeu, Parraro. Tudo de bom para você e para os seus ouvintes. Feliz ano novo para todo mundo. Conversa hoje com Carlos Castellione, ex-prefeito de Cachoeiro. Está hoje numa pasta muito importante do governo do Estado do Espírito Santo. Nós estamos falando de geração de emprego, de trabalho, de renda. E esse foi o nosso papo aqui na Rede Brasil de Televisão. Para você, um grande beijo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.